Boa tarde. Hoje, dia 14 de março de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quarta-feira e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta, ali na rua Estefânio José Vanoli, no bairro São Vicente. Ontem, eu e o Cacá hoje novamente comigo, ontem nós conversamos a respeito da dança dos técnicos, a queda do técnico do Joinville, que tinha feito todo um projeto, e até o Mauro Ovelha também caiu, mas o Joinville já anunciou seu treinador, trata-se do Matheus Costa. O Concórdia também já anunciou que provavelmente deve confirmar o Emerson Cris como comandante da sua equipe para a competição. E o que eu mais fico assim, não digo irritado, eu fico incomodado, é que quando eles apresentam um treinador, é o seguinte: o treinador para o ano de 2018, o treinador para a temporada. É nada disso, é um treinador para tentar fazer qualquer milagre. Os treinadores no Brasil, eles têm que operar milagre a cada dia para poder permanecer no cargo de treinador. Perdeu a primeira, balançou o coqueiro. Perdeu a segunda, o coco cai. Na terceira, então, acaba derrubando tudo. Cacá, essas alterações aí, o anúncio, o Matheus Costa que chegou no Joinville, chegou aí tal, cheio de técnica, cheio de mise-en-scène para poder comandar a equipe do Joinville. Ele vai ter tempo para comandar, Cacá? Boa tarde. Boa tarde, Ládio. Boa tarde ao amigo que está ligado na TV Univale. O Matheus Costa foi quem subiu o Paraná Clube ano passado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então ele chega com esse currículo. Agora, o Joinville pecou, porque o Joinville vai para o terceiro treinador em menos de 6 meses. Tinha o Pingo ano passado, demitiu o Pingo antes da temporada, antes do final da temporada. Trouxe o Rogério Zimmermann, que teve uma grande passagem pelo Brasil de Pelotas, inclusive conquistando 2 acessos em 5 anos de trabalho no Brasil de Pelotas. Não deu tempo para o Zimmermann teve acho que 3 ou 4 meses de trabalho, também foi demitido e agora a aposta do Joinville vai para o Matheus. Agora, se vai ter tempo ou não, é muito difícil, porque o Joinville já não tem mais aspirações do Campeonato Catarinense. Talvez essa tenha sido a grande resposta para o Joinville ter mandado embora o treinador, o Zimmermann. Agora, se o Matheus vai conseguir fazer um bom trabalho na Série C do Campeonato Brasileiro, é muito difícil, porque o Joinville não tem elenco, o Joinville não tem poder financeiro. Então o Jack vai fazer uma campanha para apenas permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro, que é diferente das outras divisões. São 2 turnos, né, ida e volta, com 2 grupos, e aí os 4 vão para umas quartas de final, semifinal e final. Quem sobe são os semifinalistas. O Joinville ano passado não conseguiu nem chegar no G4 para tentar as quartas de final. Agora, se esse ano o Joinville vai fazer uma campanha tão ruim quanto foi ano passado, aí é rebaixamento. E não acho que vai ser o perfil do Joinville para o restante da temporada. Mas tem que dar tempo para o treinador. O Jack está pecando nisso. Mas quando o Jack resolveu apostar no Pingo, o Pingo estava aqui no Brusque. Aí o Pingo tinha uma proposta para ir para o Caxias, no Caxias do Sul. Houve um contato. E o Pingo acabou optando em ir para Joinville, até porque ele queria fazer um trabalho no Joinville e foi para lá para fazer um trabalho. Mas naquele momento eles já estavam pensando em fazer uma formatação diferente na equipe do Joinville. O Joinville estava tentando achar um caminho para promover os jogadores que estavam na base, os jogadores mais jovens, até pela falta da grana que tinha. Mas se você apostar no treinador e não dar a ele o tempo suficiente, eu acho muito difícil. É porque, na realidade, o Joinville está apostando na camisa e não no treinador. Porque entre Pingo, Matheus Costa e Zimmermann, poderia ser qualquer um dos 3. O problema é que o Joinville não tem um time grande que condiz com o clube grande que o Joinville é em Santa Catarina. Hoje o Joinville tem um time médio e olha, se o Brusque ou o Tubarão subirem de divisão a nível nacional, se chegarem à Série C, vão se igualar ao Joinville. Então o Jack está em outro momento, mas a diretoria ainda pensa que o Joinville é time grande, que o Joinville vai brigar por título no Campeonato Catarinense, que vai voltar para uma Série B de Brasileiro, e aí o treinador que não tem esse respaldo, que não tem condição de material humano para fazer um bom trabalho digno com a estrutura e a grandeza que tem o Joinville, não vai dar certo. E aí vai ficar trocando de treinador e só vai piorar a situação do Joinville. E o Concórdia aí, que teve aí o dedo do Mauro Ovelha na sua formatação, me parece que está vindo aí o goleiro... O Zé Carlos. O Zé Carlos está voltando para a equipe do Concórdia. O Concórdia está brigando para não cair.
E agora entrou na zona de... É o lanterna, né? Ele entrou na zona de colisão com o Hercílio Luz e o Inter de Lages. com o próprio Inter de Lages. Então são 3 equipes brigando aí para fugir. Não tirando aí as possibilidades de outros que estão ali em cima. Mas são Eu tiro o Criciúma dessa brincadeira. São os 3 já esperados, até porque são os 2 que subiram da Série B e o Inter de Lages que era para ter caído ano passado. É aquilo que eu falei, o Campeonato Catarinense é esse. São o grupo dos times grandes que vão brigar pelo título, com exceção do Criciúma que está fazendo uma campanha ruim hoje, mas o Criciúma não cai, e Brusque e Tubarão que já são times médios, e aí sobra 3 pequenos, gente. Esse é o Campeonato Catarinense, que aí tem que ser mudado, porque nós estamos prejudicando os clubes pequenos com potencial de serem grandes. Com relação ao Emerson Cris, Eládio, mostra que o Concórdia manteve a Chape Dependência. Porque o Emerson Cris, ele é contratado da Chapecoense, ele vai ter que fazer um estágio no Concórdia. Mostra que o Concórdia é time pequeno que não merece estar na Série A do Campeonato Catarinense. Para o Emerson Cris e para a Chapecoense, ótimo. O Cris vai ter uma grande experiência no Concórdia. Ele que já trabalhou em Série A do Campeonato Brasileiro com a própria Chapecoense. Agora, para o Concórdia, franco candidato a rebaixamento. E olha, não sei se o Cris vai conseguir dar jeito, porque o Concórdia não tem jogador. E aí a Chapecoense empresta jogador para o Concórdia, empresta técnico. Enfim, acho que o Concórdia está fadado ao rebaixamento. A situação dos clubes de Santa Catarina, que estão de folga nesse meio de semana, nós teremos hoje, e depois nós vamos ver na tabela, no segundo bloco, nós teremos hoje a participação do Figueirense na Copa do Brasil e amanhã teremos a participação do Avaí também na Copa do Brasil. Haja vista que o Figueirense perdeu a primeira para o Atlético Mineiro aqui em Florianópolis e o Avaí fez um feito histórico, foi no Rio de Janeiro e venceu a equipe do Fluminense. Então, as demais equipes todas estão se preparando. Então, estão tendo tempo para se organizar para o reinício que será no final de semana. Teremos jogo na sexta, jogo no sábado, jogo no domingo e não sei se tem jogo na segunda. Teve segunda essa semana. Essa semana teve segunda. O Criciúma, que está parado essa semana, está contratando também, está se reforçando, trouxe lateral, trouxe meio campo. O Criciúma está se reforçando a pedido do Argel Fux, que já disse que o time do Criciúma é limitado e precisa de reforço. Na verdade, os treinadores que vêm de fora, como o caso do Argel Fux... Está trazendo os bruxos, né? Não, são treinadores que eles vêm visualizando a competição nacional. Eles não vêm visualizando o regional. Eles não veem o regional, pouco importa, o Criciúma não fez investimento. E agora o Argel vem, mas ele já vem para brigar na segunda divisão, para permanecer na segunda divisão, que é o primeiro aspecto. E depois, se der para dar uma briscadinha para subir para a primeira, aí é outra história. Mas a prioridade é não cair para a Série C, porque nós já temos aí o Joinville na Série C, amargando ele na Série C. É verdade. E o Criciúma é franco candidato a rebaixamento. Por incrível que pareça, pela camisa que tem o Tigre, se continuar com esse futebolzinho que está jogando no estadual, franco candidato a rebaixamento. E Avaí e Figueirense, a gente tem uma expectativa boa de que briguem nas cabeças da Série B, até porque o Avaí está fazendo um bom campeonato catarinense e o Figueira também está fazendo um bom campeonato catarinense. E na Copa do Brasil... O Avaí está em terceiro. Vai mais em terceiro, com essa diferença toda de pontos, 6 pontos. Tá. O Avaí... Era para ficar 9, você está escapando? O Avaí faz coisa, né? Agora, mantiveram o Claudinei, que fez um grande trabalho na Série B de 2 anos atrás. Quase manteve o Avaí aos trancos e barrancos na Série A, mas a gente sabe que o Avaí não tinha elenco para permanecer na primeira divisão. Manteve o Claudinei. Eu achei legal que o Avaí manteve respaldo ao técnico, mas eu acho que é o último ano do Claudinei, porque tá difícil a situação lá na ilha. É complicado. E nós também estamos entrando na semana do aniversário do Clube Náutico Marcílio Dias, dia 17 de março de 1919, foi fundado o Clube Náutico Marcílio Dias, e o Marcílio Dias volta com o Remo, aí agora, inclusive, vai ter aí uma participação na Volvo. Está sabendo alguma coisa dessa participação da Volvo e Marcílio Dias? A gente separou, inclusive, algumas imagens legais para a gente mostrar para o telespectador que mostram também uma história muito legal do Marcílio Dias, porque está confirmado, o Marcílio vai ter um espaço exclusivo na Vila das Regatas em Itajaí. O pessoal já está acompanhando essa imagem fantástica daquela recepção ao ônibus do Marcílio, né? Então, gente, durante a parada da Volvo na nossa cidade, entre os dias 5 e 22 de abril, vai rolar uma programação especial do Marinheiro. No dia 6, o evento de lançamento lá no espaço. No dia 7, vai ter uma invasão rubranil especial aí que o Marcelo está preparando. Dia 8, lançamento da camisa retrô do time de 1988. Vai ter ex-jogadores e também troféus restaurados.
daquele famoso time Siri Mecânico, do projeto Tiratemas, que o Elad depois pode comentar um pouquinho sobre isso, porque ele estava na crônica nessa época, né, Elad, do Siri Mecânico. Então vai ter essa homenagem no dia 8. Na outra semana, dia 14, o encontro de colecionadores de camisa do Marinheiro. No dia 15, o lançamento da revista Marcílio Dias. Dia 16, o dia das escolinhas do Marinheiro. Dia 17, dia do futebol de mesa. E fechando no dia 20, dia dos ex-jogadores lá do Marcílio Dias, no dia 20 de abril. Portanto, a programação ainda está sujeita a algumas alterações, mas a princípio essa deve ser a programação do Marcílio durante a Volvo, o mês de abril que vai marcar a Volvo Ocean Race e também um especial aí do Marinheiro, registrando aí para todo mundo, porque o mundo vai estar ligadinho em Itajaí nessa 7ª etapa da Volvo Ocean Race, a 7ª perna, né? E o Marquinhos tinha colocado ali, até que eu gostaria que o Marquinhos colocasse novamente ali, aquela imagem do Rio Itajaí-Açu, onde eram feitas as competições de remo na época em que o Marcílio Dias disputava o remo com justamente o Marcílio Dias e Clube Náutico Almirante Barroso, com todos esse elenco lá de Florianópolis, que realmente era o remo, era a coqueluche naquele momento. Então, essas aí são cenas daquela época de 1919, 1920, por aí. O Elad, falando na Volvo também, a gente tem algumas imagens da Volvo Ocean Race, para atualizar você também como está essa maior regata do mundo, né? Pois é, no último final de semana, a equipe da Dongfeng venceu a corrida costeira em Auckland e encostou na líder Mafita 35-34. E apesar de não contar para a classificação final da Volvo, a classificação das corridas costeiras é critério de desempate na classificação final, caso haja equipes com o mesmo número de pontos. Cumprida a 6ª etapa em Port Race, a Volvo Ocean Race deixa Auckland no dia 18 de março, no próximo domingo, partindo para cá, para nossa Itajaí. E essa é a etapa mais temida para todas as tripulações, pois tem uma passagem pelo Cabo Horn, o ponto mais meridional da América do Sul. Então, muitas emoções até a nossa cidade peixeira, Volvo Ocean Race. Estamos na perna 7 e a corrida da Volvo, que começou na Espanha, em Alicante, seguiu para Portugal, África do Sul, Austrália, China, Nova Zelândia, para agora vir para Itajaí. Todo mundo vai estar ligadinho na nossa Itajaí. A gente vai se atualizar também com relação à maior regata do mundo e a gente vai respirar Volvo, portanto, já no próximo mês. A partir do dia 5, a Vila da Regata vai estar aberta, ali onde é a marejada. Vamos respirar Volvo Ocean Race, Eladio Cardoso. E nós vamos ao intervalo agora e em seguida nós vamos apresentar aí a tabela do que vai acontecer hoje, o que aconteceu nessa semana. E, logicamente, o Kaká vai ter que explicar a derrota do Vasco da Gama. Não dá para falar só da Volvo hoje? Não. Tem que falar do Vasco da Gama, que perdeu para a Universidade do Chile. Voltamos em seguidinha. Bom, estamos de volta e esse segundo bloco, nós temos o apoio de Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Nós vamos de imediato aí na tabela dos jogos, que temos aí Copa do Brasil, tem Libertadores, várias atividades. Vamos depois, então, nós entramos aí nos critérios do Vasco da Gama, que perdeu, do Figueirense, que vai jogar. Vamos à tabela? Então, na Libertadores, nós tivemos ontem, ó, já colocaram isso, o Marquinhos está de sacanagem contigo. Na Libertadores, o Vasco da Gama perdeu para a Universidade do Chile por 1-0. Esse jogo deve ter sido gol ali para os 35, 38. Gol de lateral. Gol de lateral. Então, o Vasco perdeu a primeira. Para hoje, tem Emelec Flamengo, Corinthians e Deportivo Lara. Na Copa do Brasil, jogos desta quarta-feira, Cianorte Internacional, Curitiba e Goiás, CRB e São Paulo, Atlético Mineiro e Figueirense, Cuiabá e Náutico. Esses são os jogos de hoje. Inclusive tem um jogaço aí que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é Barcelona e Chelsea, que estão na Liga dos Campeões. O primeiro jogo 1-1, mas eu quero primeiro saber do Kaká. Sofrimento, Kaká? 1-0 para a Universidade do Chile? Eladio, a palavra é decepção. Não foi sofrimento? Não, sofrimento já era esperado, até porque... As unhas, como é que estão as unhas? Não, tá tudo ruim, tudo ruim. Tá, negócio feio. Agora, Eladio, decepção porque é o seguinte, o Vasco ontem jogou o que todo mundo estava esperando. Time fraco, time desentrosado, time pressionado, sem qualidade, limitado. Era o que a imprensa estava falando, era o que a gente estava falando. Agora, o torcedor do Vasco não. O torcedor do Vasco ontem bateu recorde público em São Januário, o torcedor cantou, apoiou, mas o que aconteceu?
O time não estava no espírito da Libertadores. Aquele time que tomou 4-0 do Jorge Wilstermann continua jogando a Libertadores. E ontem, a Universidade do Chile veio para o Brasil para empatar, para segurar o 0-0. Foi nítido e o Vasco foi incompetente nas finalizações e falta de criatividade também para criar as jogadas. O que aconteceu? O Universidade segurou e numa bobeira, num lance de lateral, o Universidade entrou como quis na área do Vasco, pelo Paulão, o chute saiu fraquinho e o Martim, numa bola defensável, acabou deixando entrar. Então, a Universidade do Chile veio para buscar um ponto, ganhou 3. O Vasco, num grupo dificílimo com Racing e Cruzeiro, tem 2 jogos fora de casa, com Cruzeiro em BH e com Racing na Argentina. O torcedor do Vasco está preocupado e é para ficar mesmo. Futebol muito abaixo, futebol fraco, a torcida vaiou, o Zé Ricardo errou, porque o Zé Ricardo acabou deixando o Evander como volante, tirou o De Sábato, botou o André Silva junto com o Riascos, o time se perdeu, o Evander foi culpado no gol, mas é garoto, a gente não pode cobrar. Garoto oscila, é muita responsabilidade jogar uma Libertadores com a camisa 10 do Vasco. Então, olha, decepção, mas dentro de uma normalidade. E a o time do Vasco é limitado. E a virose? A virose pesou? Teve virose, porque ontem à tarde só se falava nisso, que o Vasco está com problema, deu virose no jogador do Vasco, o Vasco vai ter dificuldade, a virose atrapalhou? Martin Silva, Pikachu, Paulinho tiveram virose, mais 4 jogadores também. Inclusive o Paulinho começou no banco por causa que foi o mais afetado com a virose, então isso prejudicou, porque quando o Paulinho entrou no segundo tempo, mudou nos primeiros minutos um Vasco mais ofensivo. E a melhor oportunidade do Vasco, e que deve se destacar também como única, foi um cruzamento do Pikachu, lateral direito, foi na cabeça do Rildo, o Rildo cabeceia muito para baixo, a bola quica na frente dele, fica fácil para o goleiro fazer a defesa. Diferente da Universidade do Chile, que teve uma oportunidade de lateral e conseguiu fazer o gol. O que não dá para entender no futebol brasileiro é que você vê um jogo, a equipe entra, parece-me que eles estudaram a tabuada e estavam sabendo o decore e salteado. Entram em campo e fazem uma arruaça. Aí você pensa, opa, o pessoal está na matemática bem, esse pessoal está bem. No próximo jogo, parece que esqueceram da tabuada, não estão conseguindo fazer a matemática funcionar. Vamos botar matemática então, vamos botar números na nossa conversa. Eladio, o Vasco teve 57% de posse de bola e 3 finalizações. 3 finalizações. Na partida, 37 cruzamentos errados. 37 cruzamentos errados. 20 do Universidade e 17 do Vasco. Então, olha, um jogo abaixo, um jogo fora de um padrão de Libertadores. O Vasco é a 4ª força do grupo e, claro, futebol, dentro de campo 11 contra 11, tudo é possível. Mas, olha, vai sofrer e se continuar jogando esse futebolzinho, dificilmente vai pontuar na fase de grupos da Libertadores. Mas ó, você fez aí uma matemática de percentual de posse de bola. Isso é um croquis que é feito por todos os treinadores, tem lá uma equipe que faz os apontamentos para saber o tempo de posse de bola. Agora, você tem que ter o tempo de posse de bola e você tem que ter desenhos para definir essa posse de bola. Não adianta você só rodar para trás. Não adianta só você fazer vir todo mundo para jogar aqui atrás, aqui, jogar aqui atrás. Alguém tem que aparecer e aí esse é o grande problema que nós temos no futebol brasileiro. O futebol brasileiro ele não tem aquela artimanha que tem o europeu, que é dar tempo ao tempo. Arma jogada, vai pela esquerda, não dá, vai pela direita, não dá, vai pelo meio, não dá, e vai tentando, daqui a pouco mete uma diagonal, mas isso não tem. Então você trabalha, mastiga, mas não engole. E destacar também o Riascos, jogou muito mal ontem. O Riascos levou 17 minutos para tomar um cartão amarelo, era para ter sido expulso, a arbitragem que também meio que pipocou ali, a arbitragem demorou para dar cartão amarelo para a Universidade do Chile também, muito ruim a arbitragem uruguaia, e o Riascos teve uma oportunidade de que ele tenta o cruzamento, a bola acaba batendo no travessão, volta para o Rildo erra na hora de escolher para quem passar. Era para ter passado para trás, ele tenta cruzar e aí o Vasco perdia seu ataque. Então assim, ó, time muito fraco, mas dentro de uma realidade, dentro do esperado. Uma pena, porque o Vasco tem tradição na Libertadores, é um ano importante, 20 anos da conquista da Libertadores de 98, mas o Vasco decepciona e vai continuar decepcionando se continuar com esse futebolzinho que está jogando. Ô Cacá, analisando o comportamento do Figueirense no Campeonato Catarinense, na sua preparação para o Campeonato Brasileiro, que logo vai estar a bola rolando no Brasileiro, o Figueirense tem hoje bala na agulha, munição suficiente para ir lá contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais e buscar o resultado, e esse resultado deve somar ao vencedor perto de 1.800.000 de cota de participação. O Figueirense tem essa bala na agulha?
Eladio, a gente já teve catarinenses em Campeonato Brasileiro indo para BH e vencendo. Chapecoense recentemente fez isso contra o Cruzeiro. O Avaí já foi lá no Independência e venceu o Atlético Mineiro. E o Figueirense, um detalhe importante dessa Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Mineiro no Scarpelli, mas perdeu jogando bem. Perdeu com chance de ter conseguido um melhor resultado. E na Copa do Brasil, vale detalhe que esse ano não tem gol qualificado. Então, se o Figueirense for lá e devolver 1-0, já iria para os pênaltis. Agora, se for lá e vencer por 2-1, também é um resultado possível, vai para os pênaltis também. Não tem gol qualificado. Então, o Figueirense, eu acho que tem condições, vai ter que continuar jogando bola. No Campeonato Catarinense segue invicto e na Copa do Brasil perdeu por apenas 1-0 para o Galo. O Galo também vai estar pressionado. Se o Figueirense souber fazer um jogo sem correr riscos e aproveitar falhas do Atlético Mineiro, inclusive cometem muitas falhas, o Figueirense pode ir lá em BH e vencer o Atlético Mineiro. Caso vença, tem uma boa perspectiva para os pênaltis. Mas o 2-0, 2-0 Figueirense. 2-0 Figueirense. 2-1 dá pênalti. 2-1 pênaltis. 1-0 pênalti. 1-0 pênalti também. Diferença pelo mesmo número de gols pênaltis. Tá, e o grande jogo, que logicamente estava todo mundo esperando, né, a equipe do Paris Saint-Germain, e acabou não sendo o grande jogo. E agora nós temos mais a expectativa de hoje à tarde acompanharmos o Barcelona contra o Chelsea. Primeiro jogo, 1-1. Existe favoritismo? O Chelsea é capaz de surpreender novamente o Barcelona? Eu acho que o jogo é em Barcelona. O jogo é no Camp Nou, vai ser uma partida bem equilibrada, um prato cheio para quem gosta de futebol. Aí sim, a Liga dos Campeões é para quem gosta de futebol. Na Libertadores é a paixão. Na Liga dos Campeões a gente vê uma qualidade muito maior. Nós vamos poder observar o Paulinho no Barcelona convocado e o William do Chelsea convocado também para a seleção brasileira. Vai ser um grande jogo. Se eu pudesse apostar, eu apostaria no Barcelona por estar jogando no Camp Nou e porque teve talvez mais sucessos aí nas últimas Ligas dos Campeões, mas o Chelsea é uma grande equipe, o futebol inglês é muito forte, vai ser um prato cheio para quem gosta de futebol. Agora, o Barcelona, na minha opinião, é favorito porque joga em casa, só isso, porque a partida vai ser um grande jogo. Você fez uma colocação aí de um jogador brasileiro de um lado, um jogador brasileiro do outro lado. E aí você faz um espelho de quantos jogadores brasileiros estão jogando na Europa, na Ásia, mas na Europa. Esses jogadores que estão participando das grandes decisões do futebol mundial. Tem vários jogadores nossos. O Juca Kfouri tem um comentário muito interessante, porque a gente tem uma seleção brasileira que não é tão brasileira, porque os nossos jogadores, vamos botar o quê? 90% do time está fora do Brasil. Né? São jogadores que brilham fora do Brasil, a gente não tem jogadores que brilham aqui. E aí ele comenta, né, que a grande decepção da seleção não foi em 2014 aquele 7-1, foi em 50, com jogadores que jogavam aqui e que o brasileiro tinha um certo sentimento com o jogador, talvez com mais proximidade. O 7-1 não tinha tanta identificação porque os jogadores jogam fora do país. Então, assim, eu acho que é importante porque são campeonatos mais qualificados, mas a gente fica bem mais distante também dos nossos jogadores, né? Mas é importante que os jogadores da seleção brasileira cheguem longe nessas competições porque eles acabam ficando mais qualificados para jogar na seleção brasileira e a gente sabe que o Brasil tem, claro, a Argentina e o Uruguai aqui na América do Sul como grandes adversários, mas o nosso feeling tem que ser também na Europa, contra os adversários europeus. Tá aí, então, com essas explicações, encerramos mais um programa do nosso Uniesportes e convidando você, amanhã estaremos de volta no nosso Uniesporte aqui na TV Univale. Até amanhã. Até amanhã lá, deixa eu mandar um abraço pro Hugo e também pro Aleomar, dois gremistas apaixonados acompanhando a gente. E hoje é aniversário do Chocolate também. Marcilista e flamenguista, hoje ele vai sofrer com o Emelec lá no Equador. Segura o Chocolate lá, é difícil jogar, você sabe.